Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos numa sala preparada para podcast, cedida pela Isocred, ao IAB Núcleo Erechim. E estamos aqui entre colegas, Rose Ackmann, arquiteta urbanista, Magali Mingotti, também arquiteta urbanista. Olá. E eu, Cidete Guerra, também arquiteta urbanista. Esse evento que nós criamos do podcast é em continuidade à programação do evento Agosto, que é anual, é nosso maior evento regional, atinge cidades vizinhas sobre arquitetura, e nós ontem trouxemos um arquiteto, Guto Requena, e uma engenheira ambiental, Adriana Hansen, para palestrarem em Erechim. Em continuidade, nós queremos conversar com vocês sobre arquitetura e principalmente concursos públicos. Peço que doutor Armênio, se apresente aos que vão assistir o podcast. Bem, saudação a todos da mesa, saudação às senhoras que estão conosco no podcast, saudação a todos da nossa assistência. É um prazer estar com vocês aqui para conversar um pouquinho sobre essas questões inerentes aos concursos públicos e que envolvem a arquitetura. Eu me chamo Armênio de Oliveira dos Santos, eu sou advogado, mestre em Direito e pós-graduado em Filosofia. E tenho experiência na área pública, tendo em vista que já fui secretário de Estado de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Tenho experiência em municípios também, que já ocupei cargo de secretário municipal também, obras, saneamento, desenvolvimento econômico. Fui assessor jurídico da FAMURS também, da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Tenho experiência também na área legislativa e, atualmente, sou sócio do escritório Romer Sportin Associados, advocacia pública e empresarial, que tem como escopo de trabalho a área tributária, empresarial e de direito público. E a área de direito público e de direito administrativo é mais a minha especialidade, é mais a minha área de atuação propriamente dita, em função dos cursos, dos artigos que já publiquei, dos livros, capítulos de livros que já escrevi, o livro da minha tese de mestrado, que é Limites do Poder de Reforma da Constituição. Então, tenho me dedicado a este tipo de atividade e assessorando, então, o IAB do Rio Grande do Sul, especificamente nessa questão de concursos públicos. Tenho atuado junto com eles nessa questão da realização de concursos públicos no Rio Grande do Sul e também fora do Rio Grande do Sul, e também tenho assessorado alguns outros departamentos do IAB com concursos em outros estados, desde o nacional até o IAB de São Paulo, o IAB do Rio de Janeiro e também o IAB do Rio Grande do Sul, quando realiza concursos em outros estados. Então, temos atuado aí nesse contexto de assessoria jurídica, de orientação aos promotores dos concursos, e é uma área bastante específica. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Jéssica, então, obrigada pela tua presença. Ficamos muito felizes, em receber vocês aqui conosco para esse podcast, e gostaríamos que você se apresentasse para que as pessoas a conheçam também. Obrigada, Magali. Gostaria de agradecer esse convite do nosso núcleo IAB Erechim. E, enfim, dar boa tarde a todos que estão nos ouvindo, a mesa, o colega, o Armênio, e o pessoal também que está aí atrás das câmeras, cuidando de tudo.
Bom, eu sou arquiteta urbanista, co-presidente do IAB-RS, né, o Departamento do Rio Grande do Sul, do Instituto de Arquitetos do Brasil. Atuo em organização de concursos já há um bom tempo, com muitos concursos já assim, listados, né, tanto com prefeituras no Rio Grande do Sul, órgãos em outros estados, né, a gente participa muitas vezes a convite de outros departamentos do IAB, como o Armênio comentou, então, São Paulo, Distrito Federal, Rondônia, e também com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, tenho já essa experiência ampla com a organização de concursos e articulação também, né, com o poder público nesse sentido. E acho que é isso, gente. Sou mestrando em planejamento urbano regional, mas, enfim, é isso, assim, de modo geral, a minha principal atuação tem sido nos concursos de projeto. Obrigada. Obrigada. Bom, com esses currículos impressionantes, tanto do Dr. Armênio, na área do direito, e da Jéssica, na área da arquitetura, vamos partir para as perguntas que são direcionadas a concurso público. A gente gostaria de que vocês dissertassem sobre qual a dificuldade em implementar projetos na modalidade concurso público do porte do concurso que tivemos aqui em Erechim para a Câmara de Vereadores e Escola de Belas Artes. Quem vai primeiro? Fica à vontade. Tá bem. Então, eu acredito que não só nesses casos, né, nesses dois casos mencionados, assim, mas de modo geral, eu sinto que os concursos, por mais que a gente organize há tanto tempo, né, desde a fundação aqui do Departamento do Rio Grande do Sul, ali, fundamos em 1948, né, foi fundado, e logo em 1950 já iniciaram esses trabalhos com os concursos. Ainda assim, eu acredito que não é tão disseminado entre os gestores públicos, então existe, assim, ainda uma dificuldade em aceitar essa modalidade de licitação, né? Existe, acredito que também um mito de que é muito caro, né? O investimento é alto, sendo que, na verdade, a gente tem, né, uma série de retornos que o município vai ter, que fazem aquele investimento valer a pena. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso depois também. E eu acredito que, nesse sentido, para organizar o concurso, ele é uma modalidade que exige uma equipe grande, né? Então, a gente, né, viu aqui o Armênio, nosso assessor jurídico, que tem uma ampla experiência com o poder público, com organização de concursos. Temos a comissão organizadora formada por arquitetos e urbanistas, né, uma comissão qualificada. E aí nós temos, geralmente, são 4 pessoas nessa comissão, e aí envolve assessoria de comunicação, né, com toda a mídia, o marketing para divulgar esse processo, né, licitatório, envolve a parte administrativa, a parte financeira, enfim, é uma equipe multidisciplinar. E nem sempre o gestor, né, a administração pública tem isso internamente, né, por isso que acaba muitas vezes contratando o IAB. Mas se fosse, por exemplo, para organizar internamente, teria esses impasses. A gente busca sempre, quando organiza, não só disseminar, né, pregar a palavra do concurso, como às vezes eu brinco, mas também fazer tudo de uma forma muito pedagógica, porque é interessante, né, que a administração pública tem autonomia para organizar os concursos por conta própria. Mas a gente entende que é isso, assim, muitas vezes não tem toda essa equipe que demanda, né, para poder fazer por conta própria. Eu acho que, de modo geral, é isso, assim, né, não conhecer, talvez, todas as vantagens, a gente tenta sempre fazer essa campanha, né, levar essa informação de todas as vantagens do concurso, mas ainda não é a modalidade preferencial como nós gostaríamos que fosse. Bem, o que me parece que é de maior dificuldade com relação à organização de uma licitação na modalidade de concurso público é a dificuldade que, normalmente, o próprio poder público tem no sentido de elaborar os editais e conhecer
o certame, né, conhecer a modalidade da realização da licitação, porque normalmente o poder público, principalmente municípios menores do interior, além da questão do concurso público de projetos não ser uma modalidade usual, né, e não muito difundida, embora grandes municípios e o Poder Executivo Federal, o Poder Executivo Estadual de outros estados, né, para vocês terem uma ideia, a Estação Comandante Ferraz da Antártida foi feita mediante um concurso público de projeto de arquitetura. Só para dar um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul foi elaborado por um concurso público, e depois eu tive a oportunidade, quando fui superintendente-geral da Casa, de fazer também um outro concurso público de aprimoramento e de atualização do prédio, né, de requalificação do prédio, com acessibilidade e outros aspectos que ainda faltavam, também por um concurso público. E outros tantos prédios e áreas, né, que a gente não imagina foram feitos por concurso público, mas isso ainda não é tão difundido, principalmente nos municípios do interior, porque o pessoal não tem conhecimento, efetivamente, do que é um concurso público e das vantagens que ele pode trazer, porque ele exige, como a Jéssica falou, uma equipe multidisciplinar e exige um planejamento, e me parece que esta saindo da dificuldade, a maior vantagem que um concurso público traz, no sentido de que ele abre a possibilidade de fazer a escolha de propostas, né, com um leque e uma amplitude muito maior de participações de todo o Brasil, né, no caso aqui nosso, e até do exterior, se fosse o caso, com equipes de arquitetos, né, o que dá a possibilidade, porque o concurso ele só pode ser feito do tipo melhor técnica, né, da escolha da proposta mais adequada àquele caso específico, com aquela solução específica e voltada para aquela situação, com todo aquele programa de necessidades que é colocado no edital. E a dificuldade que os municípios encontram é de que eles não têm equipe técnica suficiente e nem expertise suficiente para elaborar os editais de maneira que possam atender aos requisitos legais e atender às necessidades do concurso. Por outro lado, o poder público acha, às vezes, que o concurso ele é muito demorado. Mas quando a gente fala de área pública, às vezes, e na grande maioria dos casos, o que a gente tem com relação, e não é só na área de concurso público, na questão das licitações em geral, é falta de planejamento, né? O poder público no Brasil não tem, e aí quando eu falo de poder público, eu falo desde o âmbito federal até o âmbito municipal. Não existe a cultura do planejamento, não existe a cultura de fazer as coisas a médio e longo prazo, de maneira a buscar a melhor eficiência e a maior eficácia. O que nós temos hoje, do ponto de vista de cultura, nessas licitações, é o costumeiro pregão, que é sempre muito mais rápido, que é sempre muito mais raso, e que agora, com a nova lei de licitações, ficou claramente previsto na lei de que não pode ser feito pregão para seleção de objeto que tenha predominância intelectual. E, nesse sentido, o CAL tem atuado muito forte na fiscalização dos editais de concurso, porque ainda existem alguns órgãos, alguns municípios, alguns órgãos públicos que insistem em fazer pregão para concurso de projetos. E, nesse sentido, é que o concurso tem essa dificuldade, porque é preciso fazer um planejamento adequado, né? Por quê? Porque esse planejamento é o que vai nos dar a garantia de, lá no final, ter efetivamente a seleção da proposta, da melhor proposta, da proposta mais qualificada, tanto do ponto de vista técnico, né, como eu disse anteriormente, de adequação àquela solução e àquele programa de necessidades específico,
e cada programa de necessidades, cada objeto de concurso é único, né? Não existe um concurso igual ao outro, porque cada objeto tem uma necessidade do ponto de vista de solução, tem uma necessidade do ponto de vista de inserção dentro do aspecto arquitetônico da cidade, dentro do aspecto de planejamento urbanístico, tem uma característica específica de atendimento às necessidades do ponto de vista, se for um prédio, do uso desse prédio, se for uma praça, se for uma área urbana, do ponto de vista de atendimento da mobilidade urbana, do ponto de vista do atendimento às necessidades da população que vão frequentar aquela área. E por isso que os editais, eles precisam ser elaborados por uma equipe multidisciplinar, porque tudo isso tem que ser previsto no edital. E uma outra dificuldade que nós também agora estamos tendo neste momento é a nova lei de licitações. Não porque ela traga algum complicador, mas porque ela é uma lei nova que substituiu a lei 8666, né, que agora nós temos a vigência das leis das licitações pela lei 14133, e ela trouxe este aspecto de planejamento, no sentido de previamente se elaborar um estudo de planejamento, de estudo técnico, para elaborar o edital, e exigências específicas daquilo que tem que compor o edital. Então, é preciso aliar os aspectos jurídicos, né, para atendimento do escopo da nova lei de licitações, a 14133, e paralelamente a isso, e conjuntamente a isso, inserir os aspectos técnicos de arquitetura e urbanismo dentro dos editais, de maneira que o edital e termo de referência e todos os seus anexos possam contemplar todo esse escopo de necessidades legais e necessidades de projetos, né? Então, a dificuldade é exatamente nesse sentido da compreensão das vantagens do concurso, da compreensão dos aspectos legais que devem estar inseridos e de que o tempo maior que se leva para fazer um concurso, na verdade, não é perda de tempo. Na verdade, é a certeza que lá adiante nós vamos ter os projetos arquitetônicos e complementares bem elaborados, o que vai evitar termos aditivos, o que vai evitar aumento, porque a apuração do gasto ela vai ficar muito bem delineada nos projetos complementares, né, e no cronograma e no orçamento que é feito e disponibilizado para licitação da execução da obra depois. Então, esses aspectos que dão essa vantagem, e aquilo que, num primeiro momento, parecia um longo tempo, na verdade, vai dar muito mais tranquilidade na execução da obra depois, e de se ter muito menos surpresas na execução das obras. Fazendo um complemento básico, quando a gente fala em demora, isso é planejamento. Porque até mesmo no nosso dia a dia em arquitetura, no escritório, a gente expõe que o projeto leva seu tempo, né, para amadurecer e para que ele tenha toda a sua trajetória de fases complementares, para que a obra seja mais concreta, né, que nós tenhamos esses resultados melhores. E o concurso, né, em âmbitos muito maiores e que envolvem muitos aspectos diferentes, vê-se que esse é o caminho correto. Então, essa tua explicação é incrível e nos faz entender perfeitamente, né, que esta modalidade, de fato, ela é coerente e ela deve ser mais adotada, né? Eu queria, se eu puder ter uma parte, queria complementar uma questão bem importante sobre isso que vocês estão falando em relação ao tempo, né? Essa ideia de que demora. Quando termina o processo, né, geralmente o tempo da organização do processo licitatório, seleção, enfim, dá 6 meses até o momento, né, que a equipe que vai desenvolver os projetos vai ser contratada. No momento da contratação, o que o gestor público tem, né, o objeto que ele está contratando, já é um estudo preliminar
que vai um pouco além. Então, assim, já é a primeira etapa do projeto vencida, já com algumas características do anteprojeto, que seria, né, a próxima etapa. Então, além disso, né, garantir que ele saiba o que está contratando, já tem 6 meses de projeto vencido, né? Então, de certa forma, esses 6 meses que a gente passa preparando, né, o processo licitatório, fazendo a seleção, já é, então, a primeira etapa do projeto que está sendo desenvolvida, de certa forma, né? O IAB também, quando recebe a solicitação, as demandas, o programa de necessidades, a gente faz um estudo de viabilidade para ver se aquele programa de necessidades cabe naquele terreno, se é viável, né? Como o Armênio falou, no edital já vai estar previsto o custo estimado da obra, que as equipes terão que respeitar nos seus projetos, e também, claro, o valor dos honorários. Então, né, tudo isso a gente precisa estudar, né? O programa de necessidades, o terreno, para daí ter esses valores, inclusive, pré-definidos, para que depois não tenha mais surpresas, né? Então, de certa forma, esse tempo não é desperdiçado, com certeza, como vocês vejam, falaram. essa questão da complexidade, né? Tudo que é feito do ponto de vista de levantamentos prévios, né? Porque tem que constar no edital, é algo que já se ganha de tempo na execução dos projetos executivos e complementares depois, né? Porque mesmo que se fizesse uma licitação comum para contratação de um escritório qualquer para elaborar o projeto, uma vez contratado esse escritório teria que fazer todo esse levantamento. Então, é uma circunstância que não elide, né, o tempo necessário para fazer esse levantamento. E a vantagem de ter um concurso é de que isso já é feito anteriormente, né, na preparação do edital, porque isso é o que vai integrar o termo de... Isso vai primeiramente integrar o estudo técnico preliminar e depois vai haver um detalhamento disso no termo de referência. Vejam, o caso específico aí de Erechim, né, vocês imaginam a complexidade que foi a elaboração desse edital e depois a complexidade dos projetos, né, porque era necessário fazer um estudo de compatibilidade do prédio existente, né, dentro de um escopo de preservação de um estilo arquitetônico todo, né, depois a construção de um outro prédio ao lado, e depois ainda a integração de um prédio com o outro. Então, vocês imaginam, vocês que são da área, né, eu sou da área do direito, então não tenho tanto conhecimento assim dessa área específica, mas eu acompanhei isso e vi a complexidade que é a elaboração dessas análises e um programa de necessidades, tal como era exigido para a Câmara de Vereadores, de compatibilidade dos gabinetes, de compatibilidade do plenário, de acessibilidade, de estrutura de lógica, né, porque hoje em dia um prédio de um legislativo tem uma necessidade de estrutura de cabeamento de lógica, de internet, de telefonia. No caso ali tem a questão da TV Câmara também, que precisava ficar contemplada, então tem que ter todo um estudo, né, do ponto de vista de elaboração também dessa área de geração de imagens, de estúdio, de tratamento acústico, né? A questão de PPCI, que é uma situação bastante complexa e que agora, com essa nova lei estadual que tratou da matéria, traz uma complexidade bastante grande do ponto de vista de elaboração dos projetos que contemplam essa área. Se não me falha a memória, a Jéssica pode me ajudar, mas eu me lembro que tinha uma listagem de mais de, acho que de 20 ou 20 e tantos projetos complementares que precisavam compor, e ainda o vencedor me lembro da palestra dele ali na Câmara, ele ainda inseriu um outro projeto complementar que não estava previsto no programa de necessidades, que era o projeto de isolamento, né, a questão de impermeabilização. Impermeabilização, isso. O projeto de impermeabilização das estruturas, que não estava previsto inicialmente, que eles acharam importante e colocaram também dentro dos projetos complementares um projeto específico de impermeabilização de estruturas. Então, é algo que, do ponto de vista da execução do projeto, quem pegar um projeto dessa natureza, elaborado
com base em todas essas necessidades e todos esses levantamentos prévios de necessidade. E depois vai executar, ele vai ter muito mais tranquilidade, muito mais segurança, o poder público vai ter muito mais segurança de que terá efetivamente o resultado final de uma obra que vai efetivamente atender às suas necessidades. Porque este é o problema, às vezes com o intuito imediatista, que normalmente o poder público tem, os gestores públicos têm, né, de não ter essa cultura de planejamento estrutural para 10, 20 anos para frente, né, e isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida, na atuação do poder público, é que nós, gestores, quando ocupamos a função de gestores públicos, nós não temos o direito de fazer as coisas sem ter um planejamento de longo prazo, porque isso vai impactar não só em dispêndio de recursos públicos, mas vai efetivamente impactar na eficiência e na eficácia do serviço público que vai ser gerado posteriormente naquela obra, naquele setor, naquele empreendimento. Então, o poder público precisa ter efetivamente essa alteração de cultura de passar a fazer planejamentos melhores da execução das suas obras e da execução dos seus projetos. Os mandatos de 4 anos, né, para fazer a elaboração do concurso, fazer o concurso e implementar a execução e a inauguração da obra, o gestor quer fazer durante a sua gestão. Por isso, eu acho que tem a pressa. Então, deveria existir como norte a cidade, né? Se ele não inaugurar, o próximo governo teria que seguir o projeto. Exato. E essa é uma visão importante, porque enquanto gestor público, eu particularmente acho que é muito melhor o sujeito deixar um projeto bem elaborado e bem feito, que o próximo gestor teria que necessariamente desenvolver de acordo com aquele escopo, do que ele correr o risco de fazer uma obra mal feita e depois ficar mal visto por ter executado uma obra mal feita. Então, é uma escolha, né? E governar é fazer escolhas. Eu corro o risco de fazer algo mal feito e depois ficar marcado na paleta por ter feito uma porcaria, ou eu primo por um planejamento e por uma gestão eficaz de efetivamente planejar e deixar uma coisa bem feita, e que, bom, se o outro gestor não executar, é problema dele, eu fiz a minha parte, né, com economia de recursos e aplicação correta dos recursos públicos, né, porque, como dizia Margaret Thatcher, não existe direito dinheiro dos contribuintes, não existe dinheiro público, existe dinheiro dos contribuintes, e esse dinheiro dos contribuintes precisa ser bem aplicado centavo a centavo. Eu vou colocar que, como eu estou fazendo parte da comissão de acompanhamento dos projetos do concurso público da Câmara, todas as sextas-feiras há uma reunião. Hoje, por exemplo, teve também, para acompanhar os projetos complementares e a estrutura da equipe multidisciplinar, né, trabalhando em todos estes projetos que compõem ao concurso, é incrível. E traz uma segurança muito grande para toda a equipe que está compondo a mesa deste acompanhamento. Então, eu, como a arquiteta urbanista, né, acompanhando e levando, né, o nome do IAB para aquela mesa, né, nas reuniões semanais, me deixa feliz e acreditando que esse é o caminho, né? E que este projeto será um sucesso. Por isso, pensando o quanto a gente quer que o próximo saia, né? Então, fica aqui, assim, a nossa paixão por pensar que isso vai prosperar. Eu estou emocionada de te ouvir, Magali, porque, desculpa, Armênio, Não, eu tenho certeza que o resultado do projeto do Poder Legislativo, e tal como ele foi pensado ali, do ponto de vista de execução de espaços que integrem também, estejam disponíveis à sociedade como um todo, né, da comunidade como um todo, porque não é simplesmente o prédio da Câmara de Vereadores de Erechim, é um prédio do Poder Legislativo que vai ser disponibilizado também para uso da sociedade, para uso da comunidade. E tal como ele está planejado,
é um prédio que vai ter, e um entorno todo que vai ter uma vida útil muito longa, né? Eu ouso dizer que aquele prédio não terá necessidade de qualquer adequação, se for executado tal como foi pensado, por pelo menos uns 30 anos. Ele vai mudar o entorno, né? Que já é belo, já é muito utilizado, mas ele trará uma nova referência de espaço, né, para todos nós. E com um programa muito rico, né, com várias utilizações de espaço. Sim, eu fiquei muito feliz, assim, a gente ainda não tinha conversado depois da apresentação do projeto e da equipe, né, e a gente fica muito feliz de saber, assim, quando está correndo dentro do que foi planejado, né, e porque isso mostra o quanto, de fato, vale a pena, né, o trabalho que a gente fez, assim, tão detalhado, envolveu o núcleo de Erechim, né, o IAB-RS, o CAU apoiou, então, teve todo um envolvimento, né, de várias pessoas, e a gente vê que, de fato, aquilo que a gente acredita, né, a gente defende muito os concursos, assim, não só no Rio Grande do Sul, eu atuo no GT, né, no grupo de trabalho de concursos e licitações nível nacional, no IAB, e a gente vê o quanto isso é importante, né, um objetivo estatutário que a instituição tem. Então, é muito satisfatório, assim, ouvir que está correndo tudo bem, que está dentro daquilo que a gente planejou, né, que as duas partes, né, tanto os contratados quanto o poder público, e ainda tem uma comissão acompanhando, está tudo fluindo, isso assim, a gente fica realmente, né, muito grato, assim, por estar dessa forma, assim, saber que é um exemplo de que dá certo, né, e isso é muito importante, porque, muitas vezes as pessoas não, como o Armênio citou antes, alguns edifícios, né, que são fruto de concurso, muita gente não sabe, e às vezes o concurso parece uma coisa, assim, né, de outro mundo, não sei, só ouvi falar, e não, e tá saindo do papel e vai acontecer. E complementando essa questão da equipe, assim, eu me lembro que eles falaram de 27 pessoas, né, o escritório vencedor tem, em média, umas 27 pessoas, eu acho que eles têm, né, alguns que participaram apenas do concurso, outros são fixos do escritório, e aí eu fico, né, fazendo a reflexão, imagina se esse projeto estivesse sendo desenvolvido internamente, né, num órgão público, claro, no caso da Câmara, né, não tem arquitetos atuando ali, mas numa prefeitura, por exemplo, não tem também não toda essa teria, equipe, também não teria. não tem como deslocar toda essa equipe, né, para desenvolver esses projetos. E aí, esse retorno, assim, de ter esse espaço aberto para a sociedade, a população vai usufruir, né, isso traz uma sensação de pertencimento também, de orgulho da cidade, né, reforça a autoestima da população, isso é muito legal, assim. Onde nós íamos, enquanto IAB, né, nos congressos, eventos em outros estados, as pessoas falavam de Erechim quando estava acontecendo, né, o concurso quando estava aberto. Então, leva a cidade, assim, para outro, né, todo mundo sabe onde é Erechim, claro, já sabia, né, a cidade é muito bem estruturada, é referência no planejamento urbano, mas, assim, muitas pessoas, né, foram lá e se dedicaram a conhecer a cidade com mais carinho, alguns, imagino que vieram até visitar para desenvolver os projetos, né, quem era mais de perto, assim, então, traz uma visibilidade muito, muito positiva e também, muitas vezes, se torna um ponto turístico, dependendo, né, do espaço, começa a vir gente para conhecer, alunos de arquitetura, né, quantas vezes a gente fez, né, Magali, as meninas, né, Cidete e Rose, durante a faculdade visitava obras icônicas, né, o concurso, ele abre essa possibilidade, né, ele fomenta e abre a possibilidade de criatividade, inovação nos projetos, então a gente acaba tendo projetos com muita qualidade que viram referência, assim, então é muito bacana mesmo, e eu espero que cada vez mais se torne a modalidade preferencial, assim, porque uma outra dificuldade, e aí, né, a mesa vai concordar comigo, é o quanto a gente desvaloriza serviços intelectuais e arquitetura, a gente sente como muitas vezes é desvalorizado o nosso trabalho, né? Então, não só arquitetura, né, os serviços de cunho intelectual, assim, a gente, né, sente isso na pele, na profissão. Então, eu acho que isso passa também, essa dificuldade passa por isso também. A gente vê
quando visita algumas cidades, né, que aquelas cidades que são bem planejadas e que tiveram um planejamento, um desenvolvimento com um planejamento urbano bem feito, elas têm uma outra qualidade de vida, né? O exemplo típico disso é Curitiba, né? Brasília, que foram cidades elaboradas e planejadas e desenvolvidas a partir de um planejamento prévio, né? Enquanto que a gente vê outras cidades que cresceram desordenadamente, né? Que cresceram sem compatibilização das suas necessidades com um projeto e um planejamento de desenvolvimento adequado, tem problema de esgoto, tem problema de circulação, tem problema de insolação, tem uma série de problemas que é gerado por falta de planejamento. E um outro aspecto que nós estamos vendo agora é que tem alguns municípios, alguns órgãos públicos que estão buscando, inclusive, requalificação de espaços urbanos por meio de concurso público, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. O IAB fez o concurso de requalificação do Lago Joaquina Rita Bier em Gramado, também foi objeto de um concurso público, né? Também foi feito o projeto de requalificação da Feira de Campina Grande, na Paraíba, né? Foi através de concurso público. Agora tem um concurso público aberto pelo IAB do Rio de Janeiro, que foi lançado o edital agora dia 4 de agosto, que eu também estou auxiliando eles lá, que é a requalificação do centro histórico do município de Resende, que pega todo o centro histórico do município, a requalificação de todo o centro histórico do município. Então, essa é uma outra visão que a gente tem observado, que o poder público tem buscado o concurso público como solução para a requalificação de espaços urbanos que antes tinham problema de planejamento, que é uma outra solução que o concurso oferece do ponto de vista de buscar ideias novas, ideias diferentes para a solução de problemas antigos, né? E essa possibilidade que o concurso também oferece é a possibilidade de ter gente nova participando. Porque se tu faz uma licitação tipo concorrência pública por melhor técnica ou por técnica e preço, a lei exige uma qualificação técnica. Então, isso limita e restringe a competitividade, a participação de empresas e profissionais que possam demonstrar previamente uma qualificação do ponto de vista de execução de atestados, né, de atestados de execução de projetos anteriores. E o concurso não traz isso no primeiro momento. O concurso possibilita que gente nova, com novas ideias, possa se inscrever e participar, né? Claro, observando os requisitos mínimos, né? E depois, na hora da contratação, ele vai ter que apresentar certidões, ele vai ter que apresentar, mas a grande vantagem do concurso é que o tipo melhor técnica que é feito no concurso, ele não exige essa qualificação, porque esta qualificação é dada pelo julgamento das propostas técnicas que são apresentadas. E o julgamento da proposta técnica, aí sim, é feito por uma comissão escolhida e que tem notório saber e notória especialidade, né? Que são profissionais habilitados, que têm histórico profissional de atuação na área. Então, embora seja um arquiteto jovem participando de uma proposta, se a proposta dele efetivamente tiver uma boa qualificação e tiver um bom escopo, ele poderá ser o vencedor do concurso e desenvolver o seu trabalho. Então, também, do ponto de vista dos arquitetos, é uma oportunidade de participação e de mostrar o seu trabalho no mercado, e para o poder público é a oportunidade que tem de ter ideias novas competindo e ter ideias de maior vanguarda e mais arejadas, sem ficar preso a um escopo específico, a um arcabouço específico, né, que muitas vezes é um tanto mais conservador à luz daquilo que executa, né? Então, essa é uma outra circunstância que é, na minha opinião, muito vantajosa da modalidade de concurso público por tipo melhor técnica. Se torna até mais democrático, né? Isso. Complementando a Câmara de Vereadores de Erechim, o projeto original, ele foi feito para a Telefônica e foi feito por José Carlos Bafessoni, que é meu tio e é vivo. E eu fui atrás da documentação para que ele desse a anuência, né, que seria uma obra dele sendo ampliada e reformulada, né?
Sim. Essa situação nós tivemos também na Assembleia Legislativa, né? Porque a nossa sorte ainda também é que o arquiteto que projetou, que foi o vencedor e projetou o prédio da Assembleia Legislativa do Estado ainda era vivo na época, né? E então a gente acabou obtendo dele também a autorização, porque quando é um projeto já previamente existente, há necessidade de autorização do autor, né? Ou dos seus herdeiros, né? Porque em que pese hoje a lei de licitações exige a cedência dos direitos patrimoniais de autor, o direito moral de autor ainda permanece com o autor original. E aí, para qualquer alteração nesse projeto, é necessário que o autor seja notificado e que dê a sua anuência, ou até, inclusive, possa repudiar, possa renunciar ao direito de autor, né? Mas, nesse caso, também a gente obteve autorização e, inclusive, colocou ele na comissão julgadora do projeto de requalificação. É muito interessante também essa integração entre arquitetos, entre profissionais de uma geração com outra geração. Nesse caso da Câmara, ele, né, já tem uma idade avançada, então ele não tinha como participar conosco, mas ele fez uma carta que nós integramos ali, né, no site oficial do concurso, e foi muito bacana porque ele contou sobre a história dele, da profissão, que de fato a referência para ele, né, para desenvolver um projeto modernista era Oscar Niemeyer, né, ele citou grandes nomes da arquitetura moderna, que inclusive trabalharam muito através de concursos de projeto, né, Brasília foi fruto de um concurso de projeto, então muita gente não sabe disso, assim, então foi muito bacana a participação dele. Então, nós estamos bem orgulhosos do concurso para a Câmara. A cidade inteira, nós arquitetos, urbanistas, mais ainda orgulhosos. Eu acho que o poder público também, porque atinge um nível diferenciado de visibilidade da gestão, de transparência, de democraticamente escolher o projeto, o melhor projeto. Eu acho que em todos os sentidos, o concurso público é mais utilizado fora do país. Por que não utilizarmos mais? E quando utilizarmos, como foi agora, dar essa visibilidade para que seja melhor ainda, mais ainda, utilizado como escolha de projeto, melhor adequação, leva a gestão num patamar diferenciado, né? A gestão que consegue promover isso. E nós estamos bem orgulhosos da Câmara, mas queremos o Belas Artes também. Então. A questão que o pessoal, a Jéssica disse no primeiro momento ali no início, a questão de que o poder público acha que o concurso tem um custo elevado, né? É preciso dizer o seguinte: primeiro, a própria lei de licitações, ela exige um balizamento de valores. E esse balizamento de valores é feito pelas tabelas SINAP, né? E pelas tabelas SICRO. E quando o elemento não integra a tabela SINAP ou SICRO, é necessário pesquisa de, no mínimo, 2 fornecedores. Além do que, todo o balizamento de honorários profissionais que são utilizados nos concursos públicos de arquitetura e urbanismo, eles têm, além das tabelas SINAP e tabela SICRO, o balizamento pelas tabelas de honorários profissionais do CAL. Né? Então, existe esse balizamento, até porque é o seguinte: pouca gente sabe, mas as tabelas SINAP, que são previstas na lei, elas utilizam as tabelas de honorários profissionais dos conselhos profissionais, no caso de arquitetura do CAL, para a formatação do preço previstos naquelas tabelas. Então, não é algo assim, ao arrepio, que não tem nenhum balizamento de mercado. É que também tem que ter a clareza, né, de que um projeto barato não necessariamente será um bom projeto.
Porque se tu tens um projeto barato, tu não tem a possibilidade de ter uma equipe tão ampla quanto necessário para o desenvolvimento, né, daquele projeto. E uma outra coisa que também, e aí é nós que atuamos nessa área que temos que ter esse cuidado, é que como a gente fala, não, é o projeto, por exemplo, da Câmara. Não, não é o projeto. São mais de 20 projetos. Porque se a gente pegar todo o escopo do anteprojeto arquitetônico, dos projetos executivos e de todos os projetos complementares, né, dá mais de 20 projetos que são... Então, não é o projeto, é uma gama enorme de projetos que vai ficar que vão ficar completamente desenvolvidos e serão todos entregues ao Poder Legislativo. Ou seja, ele não vai ter, do ponto de vista de projeto, nenhum custo adicional além daquilo que estava previsto. A população não sabe de tudo isso. Além do mais, o primeiro prêmio sempre é um adiantamento do valor dos honorários contratados. Ou seja, não tem o valor dos honorários contratados mais a premiação. A premiação é só de segundo e terceiro lugar, porque do primeiro já é descontado dos honorários na elaboração dos projetos executivos e complementares, porque essa é uma nova circunstância que também a lei, que era dúbia na Lei 8666, e que a Lei 14.133 veio dizer, que não pode haver cumulação do primeiro prêmio mais os honorários pagos. Então, a forma que a gente tem utilizado é de adiantar um percentual a título de premiação de primeiro lugar, mas o prêmio, efetivamente, é o contrato para a elaboração dos projetos executivos e complementares. Olha, o assunto concurso público, ele é vasto, né? E a gente tem muito a aprender com vocês, que têm uma base estruturada, né, de todos os assuntos. É muito importante e pensamos que nós teremos um próximo contato para avançar, né, em todas essas questões de concurso público, porque para nós será um marco e queremos, né, prosperar, como a gente já falou. Então, é um feito para as cidades, né? Cada concurso público executado eleva o nível e o nome da cidade a um patamar que a gente acaba perdendo até a referência, né? Porque é muito positivo. Então, a gente agradece muito a presença de vocês, né? O conhecimento, o saber. E, com certeza, o IAB Erechim, né? O nosso núcleo aqui, ele vai estar trabalhando sempre para que esta modalidade continue sendo a preferida, né? Pelas gestões. Gostaria de fazer uma selfie, nós aparecendo vocês, pode ser? Claro. Cuidado para não queimar o filme. Não. Tem que rebobinar o filme, hein? Vamos ver assim. Rose, eles estão aparecendo lá? Sim. Posso fazer? Vai. Calma que eu vou fazer duas. Salvar. Então, aqui. Essa ficou bem melhor, bem melhor. Ficou marcada. Está registrado. Muito bom. Muito bom. Nós estamos torcendo também para que aconteçam mais encontros como esse, viu? E que dê certo do Belas Artes, porque Erechim merece. Erechim tem um centro todo planejado, referência, agora vai ter o edifício da Câmara renovado e esperamos que dê certo aí o próximo também. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi Então, muito bom. Contamos com vocês, talvez para próximos, e agradecemos o tempo, a sabedoria, o conhecimento, e nós também nos colocamos à disposição, assim que for necessário, o IAB se coloca à disposição, através do IAB a gente se coloca à disposição de vocês.
Muito obrigada. Também quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite da Jéssica, do núcleo do IAB aí de Erechim, agradecer a oportunidade de poder participar com vocês, contribuir um pouquinho, e também de minha parte estou à disposição para sempre que puder estar junto e auxiliar nessa tarefa de divulgar esta modalidade de licitação, que ela é importante para o poder público, como nós já debatemos aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade e pela parceria de sempre, né? O Núcleo Erechim. Muito bom. Obrigada, meninas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.